todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra, presidente Rosa Weber. Cumprimento os senhores ministros aqui presentes. Cumprimento o eminente ministro relator, Gilmar Ferreira Mendes. Cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna, virtual e presencial, aos presentes, aos senhores servidores e servidoras, e aqui da pessoa da doutora Carmen Lilian, os nossos cumprimentos. Senhores ministros, senhora ministra presidente, esse tema é relevantíssimo no momento em que vivemos uma transição, um momento de transição em que a internet alterou os próprios contornos tradicionais da definição de território, propiciando a supressão de fronteiras comunicacionais nestes novos tempos da civilização planetária. Em nítido contraste com os inequívocos benefícios trazidos à humanidade, o novo locus de caráter transfronteiriço, criado pela evolução tecnológica, tem sido empregado por organizações criminosas transnacionais, servindo ou podendo servir de espaço e instrumento para a prática de ilícitos da maior gravidade, a exemplo de crimes contra o Estado Democrático de Direito, tráfico de drogas, incitação ao terrorismo e crimes contra a dignidade sexual. Em nosso entender, data vênia, o acolhimento da pretensão deduzida na vestibular seria inevitavelmente o Brasil num rol de ineficiência, principalmente se cuidando da persecução crimes, sujeitando o nosso sistema de justiça a um frustrado combate à criminalidade cibernética em razão dos instrumentos existentes na nossa história terem sido concebidos à luz de uma outra ideia de espaço e de tempo que ainda podem ser úteis, e efetivamente o são em alguns aspectos, mas não no contexto de delitos, cujo cometimento ou execução se mostra dependente da internet. Vivemos o tempo da internet. E o ministro Aires de Brito, advogado, hoje, lembro-me bem, não sei se por intuição poética e de jurista que dizia na sua geração, nessa casa, que vivemos a era da mídia. E essa era da mídia há de merecer controle, há de merecer a intervenção judicial para que a criminalidade não se estenda mais do que já conhecemos em tantos aspectos da vida pública e privada de todos os brasileiros. Senhores ministros, decisões judiciais que, não trilhando a via do EMILAT ou da carta rogatória, determinam a requisição de dados de comunicação privada sobre o controle de provedores de aplicativos e internet sediados no exterior, não implicam a declaração de constitucionalidade desses dispositivos. Não há, data vênia, nenhuma decisão judicial para a pronúncia da inconstitucionalidade dos dispositivos normativos objeto desta ação declaratória. Trata-se de um ambiente virtual utilizado para a prática de delitos e a requisição de meios de prova, por esta ou por outras vias de dados, são necessários à integral investigação e criminal e à instrução processual. Por isso, entendendo e ratificando o exposto no parecer do Ministério Público de que não há, em princípio, uma controvérsia relevante que legitime a ADC, mesmo assim, passo agora a adentrar o mérito da causa em homenagem a esta Corte que há de conferir segurança jurídica aos dispositivos questionados na sua aplicabilidade e ao fato relevante de que o mundo parece não mais existir sem uma plataforma de internet que guie desde os nossos mais jovens infantes até os mais idosos. Por isso é que, no mérito, entende este Procurador-Geral da República que os procedimentos do EMILAT e o da carta rogatória não são as vias exclusivas para a obtenção, pelo Poder Judiciário brasileiro, de dados telemáticos que estejam sob o controle de empresas estrangeiras,
como subsidiárias ou filiais no território nacional, ou que estejam armazenados em data centers situados em outros países. Todos nós ouvimos da tribuna a referência ao artigo 11, parágrafo 2º da Lei do Marco Civil da Internet, que determina a compulsória observância da legislação brasileira em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, desde que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional. Esse dispositivo, que eu não vou ler, data vênia não vou ler, porque eu sei que os vossos excelentes conhecem, o eminente relator já fez expressa menção, autoriza que as autoridades brasileiras requisitem diretamente de empresas estrangeiras que prestam serviços ou tenham filiais no Brasil dados de comunicação telemática decorrentes da utilização de aplicações de provedores de internet cuja sede de controle de dados não esteja localizada em território brasileiro. A aplicação do artigo 11 do Marco Civil está em sintonia com diversos outros instrumentos internacionais, a exemplo do artigo 18 da Convenção de Budapeste, que estamos na iminência de implementar no Brasil, a depender de ato da presidência do chefe do Executivo, para que passemos a decidir questões da participação do Estado brasileiro, seja em parte pela Polícia Federal, seja em parte pelo Procurador-Geral da República, enfim. Estamos trabalhando esta questão da autoridade central, espero que em breve se resolva. Mas a própria Convenção de Budapeste, que dispõe sobre o cybercrime, o cibercrime do Conselho de Europa, traz previsão semelhante àquele que encontramos na legislação pátria, determinando que os Estados-partes prevejam em suas legislações internas poderes para que as autoridades nacionais possam obter diretamente dados de empresas estrangeiras que prestem serviço em seu território. Do mesmo modo, o artigo 3º do General Data Protection Rules da União Europeia estabelece que o regulamento se aplica ao processamento de dados de cidadãos ou residentes europeus, ainda que o processador não esteja em território europeu, desde que ofereça serviço naquele território ou monitore o comportamento de pessoas em território europeu. No mesmo sentido, a proposta discutida no Parlamento Europeu trouxe sobre o acesso transfronteiriço de provas eletrônicas, que recebeu o nome de e-evidence, estabelece regras semelhantes a esse artigo 3º, também permitindo o acesso de dados diretamente pelas autoridades responsáveis, ainda que armazenados em outro território, desde que ofereça o serviço a um dos Estados europeus. Ou seja, o que nós temos posto, e a discussão da tribuna trouxe, aclareou a questão e tentando aqui sintetizar, dado o adiantado da hora, senhora presidente, é que é saber se, na interpretação do direito brasileiro, só se pode requisitar informações, o sistema de justiça brasileiro, o Poder Judiciário, através ou do EMILAT ou através de cartas rogatórias, ou se isso pode ser feito diretamente à empresa ou à sua filial existente no Brasil. Evidentemente que, não havendo, como não há importantes plataformas que não têm sede no Brasil, não têm filial no Brasil e causam lesões a brasileiros, exatamente porque aqui não têm sede e dificultam o acesso de brasileiros para a correção de dados maliciosamente impregnados, aí sim nós ficaríamos na dependência do EMILAT e uma carta rogatória, quiçá da Convenção de Budapeste. Então, diante desse quadro, é que o nosso entendimento aqui manifestado, já constante do parecer, é no sentido de que, uma vez conhecida a ADC, com as ressalvas processuais aqui apresentadas, tanto pelo Ministério Público quanto pelos advogados da tribuna, que se admita
que o Poder Judiciário brasileiro tem acesso aos dados que requisitar, seja de empresa estrangeira que tenha atuação no Brasil, como sede principal, ou como filial ou sucursal, tendo em vista que qualquer das hipóteses é obrigatória a sua submissão ao direito brasileiro por imperativo da soberania nacional, ou, na hipótese de não ser uma coisa nem outra, e existe hipótese, nós sabemos, que, então, nessa outra hipótese, possamos, através do sistema de justiça, recorrer ao EMILAT, à carta rogatória, nos valendo desses instrumentos processuais e convencionais de natureza internacional para que as eventuais lesões aos interesses de cidadãos brasileiros ou, enfim, de pessoas brasileiras sejam solucionados de forma adequada. Com essas observações e pelo adiantado da hora também, presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, a atenção, e eu creio que a situação está bem posta pela discussão da tribuna, e eu tenho certeza que esse tribunal vai decidir, como sempre, como for melhor para o Brasil. Muito obrigado.